Boa tarde, gente amiga. Pois é, o programa chegando para você. Nossa, que semana de correria, hein? Olha, o pessoal correu. Afinal, semana dedicada a Xangô, semana dedicada a Cosme Damião, né, Pai Mário? Boa tarde. Cosme Damião, boa tarde, pessoal. Também hoje, Dia Nacional do Idoso. Para quem fala em idoso, se fala hoje em saúde. Um grande abraço a todos os idosos, a todos os cuidadores de idosos, porque hoje não é só deixar o idoso lá no fundo do pátio, da cama, como se eles não tivessem nenhuma utilidade. Pelo contrário, hoje o idoso tem suas festas da terceira idade, né? Aqui os forrós da vida, também temos o idoso lá nas suas festas comunitárias, na comunidade que ele reside. O idoso inserido na internet também já... Não é só o filhote lá que ensina. Isso aqui eu acho muito legal. Eu já fiz isso. Já fizemos, né? Uhum. Porque ali na beira de Ipanema, na Orla, existem várias academias. Na cidade de Osório, até tivemos um grande vereador e secretário de Desporto que colocou em todas as praças de Osório parques para o idoso. E o idoso ali com o seu filho, que também já está indo para a terceira idade, surfando. Esse é meu futuro. Vamos ver se o cardiologista libera. Esse é meu futuro. Vocês sabem que o Pai Mário não tem nada de desequilíbrio de colesterol? Nada. Nada. Olha, tanta gente brigando com colesterol. Eu não tenho HDL, nada. sei lá, ele tá ótimo. Estou bem de saúde. Se alguém acha que eu estou com algum problema de saúde, nenhum. Se enganou. Eu estou fazendo par de vaso com o meu preto velho hoje. Estou vendo. Os dois de em homenagem ao Dia do Idoso. A sabedoria. Exatamente, eles detêm a sabedoria dos nossos cultos de Umbanda e de santos também, né? Porque o que o preto velho faz, ninguém desmancha, né? Como diz, né? Os velhos ditos. E ele veio para representar a todos os idosos, todos aqueles que trazem a sabedoria de uma vida, muitas vezes centenárias, de alguns que conseguem passar o seu centenário, né? Então o preto velho, assim como todos os nossos idosos, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, são a nossa sabedoria. Como Dona Canô, né? Dona Canô, que é mãe de Caetano? Mãe de Caetano. Fez aniversário essa semana que passou. E é centenária também, se não me engano. Centenária, cento e pouco. Cento e alguma coisa, né? Cento e alguns. Tanto que na nossa religião, todos os mais antigos são quem detém a sabedoria. Né? E muitos, infelizmente, levaram com eles tudo aquilo que eles sabiam dos nossos orixás, mas deixaram também com outros babalorixás e alorixás também da mesma forma. Né? Hoje nós temos aí pessoas dentro da nossa religião com mais de 60 anos de vasilha, Viviane, e bem lúcidos. Lúcidos, atuantes na religião. E pessoas que não têm... Totalmente capazes. Totalmente capazes. Eu conheço muitas pessoas com 80 anos e mais, que tu olha, tu não diz que a pessoa tem 80 anos. Com uma vivacidade, com uma... Total. Viviane, sabe que eu tenho uma história até sobre a terceira idade, que não é uma história, é um fato. Conta aí pra gente. Eu atendia uma turma da terceira idade, que era mais ou menos de umas... vem meu problema com as canjicas, vamos lá. 20 pessoas, mais ou menos. Eu falo de canjica, depois eu vou explicar pra vocês que é o povo de praia, povo da terceira idade. Elas chegavam de ônibus para mim atender elas. Né? Elas se reuniam? Elas se reuniam e vinham de ônibus para atender. Então vinham todas juntas. Eu passava o dia inteiro naquele fervo com elas, terrível. Era churrasco, era tudo que elas queriam, nós fazíamos ali. Então, e ensinava também a elas um pouco da nossa religião. E eram pessoas católicas, pessoas protestantes, que foram conhecer um pouco do nosso culto. E essas pessoas, elas se reuniam e faziam assim, hoje onde é que nós vamos, hoje? Mês que vem para onde nós vamos? Nós vamos para Santa Catarina. Então elas se reuniam, todas elas, pegavam o ônibus e iam. Dividiam os custos. Dividiam os custos. Aquelas que não tinham, certo? Ajudavam a bancar, as que tinham ajudavam a bancar, as que não tinham. Então era uma integração. Uma comunidade. Foi uma forma para elas de vida, que tinha algumas assim que estavam já desanimadas, que viraram totalmente. Ficaram pessoas totalmente ativas. E uma coisa que se tem da terceira idade, é um ponto que eu gosto de falar muito, Viviane, é naquela situação assim, a pessoa se aposenta e diz assim, agora eu não vou mais trabalhar, agora não sei o quê, e acaba ficando dentro de casa, não sai para passear, e entra naquela depressão. E aí acaba tendo fim, muitas vezes sozinha. Né? Então eu tenho certeza, né? Não interessa a idade,
se tu precisa não, se tu tem vivacidade, se tu tem interesse, se tu quer viver, como foi aquela última do pai e filho surfando depois da terceira idade, que eu achei sensacional. Parceria, né? Parceria lindíssima. Procura um baile da terceira idade, é gostoso. Vamos viajar, essa aí mesmo, André. É uma parceria assim, ó, maravilhosa. Acho que eu estou na frente do pessoal maravilhosa. Aqui, mas o pessoal não? Então, vamos procurar se reunir, vamos para um baile de terceira idade, vamos rir, tomar um refrigerante. Uma coisa que eu não vejo mais, que eu tive até aqui em Ipanema, casa de chá, aonde as senhoras se reuniam para tomar o seu chá da tarde. Mas existe. Aquela cafeteria que tem no posto de gasolina. Muitas vezes ali no clube do professor Gaúcho existe essas reuniões. Se reunir, chá de senhoras. É o mais conhecido, como chá de senhoras. Mas hoje senhoras. existe também chá de senhores. Existe. Porque o homem também, quando se aposentava, principalmente pela força do trabalho, achava que estava no fim da vida. Né? Ficava em casa, na televisão, portanto, a maioria das doenças cardíacas afetavam mais aos homens. Aos homens. Hoje a gente vê eles buscando também uma vida mais ativa. Sabe que hoje, quem está sofrendo mais com problemas cardíacos são os jovens. É verdade. E os idosos estão se cuidando cuidam muito. menos, né? É. Os jovens se cuidam menos. A orla do Guaíba, se tu for ver, a terceira idade, ela está todas vivendo. Em atividade. Ela está vivendo, caminhando, conversando. Aquelas que não podem correr, elas caminham uma do lado da outra, conversando, com o seu chimarrão embaixo do braço, mas estão vivendo. Sai de casa, sai. Deixa esse sofazinho aí. Vamos pra rua. Não no horário do nosso programa. Não. No horário do programa não, por favor. Fica aí nos assistindo. Por favor, olha, ó, das 4 às 5, agora tá vindo o verão? Das 5 até umas 7h30, 8 horas, dá para ir para a rua, caminhar um pouquinho. Até porque antes das 4 horas não se deve andar ao sol. Por quê? Para os raios UV. É o UV, o infravermelho, não me lembro. Violetas, Não lembro a idade, tá ficando... Aqui tá batendo os cabelos brancos também. Aqui. Agora também, segundo você, porque eu não entendo desta área, você entende, seria dia de Cosme e Damião? É o dia de Cosme e Damião. Dia de Cosme e Damião, 2 santos que foram... Nós discutimos o dia inteiro. Não é. Dia 27, para um umbandista, certo? Ele é dia de Cosme e Damião. Ele é um dia sagrado, consagrado ao Cosme e Damião, que são 2 entidades que vêm da Roma Antiga. Pois eu fiz uma pesquisa, aliás, você fez? Eu fiz a pesquisa. E trouxe para mim que existem várias histórias sobre esses gêmeos. Até cultos relacionados, que foram perseguidos no século V, né, por Diocleciano, que foram trucidados, depois foram queimados e o corpo sobreviveu. Depois também falam alguma coisa que eles eram originários da Arábia, mas com pais cristãos. Eles tiveram, desculpa eu te interromper, Fica à vontade. Eles tiveram 4 formas que tentaram matar eles. Primeiro, afogado. E eles sobreviveram, que anjos haveriam salvado. Exato. Depois, apedrejados. As pedras batiam e retornavam. E depois, queimados e o fogo não queimou. E por último, que foi a forma que conseguiram assassinar os 2... Degolados. Né? Degolados. Coitadinhos, né? Coitados. Sabe por quê? Porque eles trabalhavam na medicina e não cobravam. Exatamente. Né? Aí foram taxados como bruxaria. Como bruxaria, porque eles trabalhavam gratuitamente, curando principalmente crianças e jovens, não era isso? Exatamente, crianças e jovens. Tanto que eles ficaram... eles são patronos das crianças, né? Eles são os cuidadores das crianças. Eles eram chamados de inimigos do dinheiro. Imagina isso em principados, onde os reis cobravam, depois também, a nível de história, dentro da cultura cristã, em épocas diferentes, né? Do papado, etc. e tal, nas aristocracias, né? Na parte feudal. Como 2 médicos não cobrarem? Exatamente. E curar as pessoas. Eram a história deles é muito linda. O Papa, se não me engano, o Papa... Fugiu agora. Qual foi o papado que consagrou eles como santos. Como santos. Aqui não, no Brasil tem até uma cidade, Viviane, eu acho que está aqui na segunda No Brasil, parte. em 1530, a igreja de Igaraçu, em Pernambuco. Em Pernambuco, eles... consagrou Cosme e Damião como padroeiros. Como patrono da cidade. Interessante que eles foram assim, eles sempre confiantes em Deus, oravam e obtinham curas fantásticas como médicos. Foram chamados de santos pobres, porque eles eram humildes. Eu também, não está aqui na pesquisa que tu fizeste, mas eu também ouvi falar que eles eram
além de médicos, eles viviam sempre muito esfarrapados. Por isso muita gente não dava crédito a eles. E eles curavam independente do que as pessoas achavam deles. Mais um detalhe em relação a Cosme e Damião. Tem também, dizem, que Cosme e Damião não existiram. Verdade. Que eles não existiram. Eles também têm, na lenda de Cosme e Damião, que eles eram também soldados romanos. Se tu me emprestar aqui um pouquinho, eu posso só dizer o nome deles aqui. Seriam os santos gêmeos, na verdade. Exatamente. O Papa foi Félix IV, que sagrou eles, certo? E o nome deles, Viviane, está por aí, perdi o nome dos dois. Eles eram Cosme e Damião, o nome de Acta e Pácio. Isso, Acta e Pácio. Eles eram gêmeos e os dois tinham energias diferentes. Como ontem nós conversamos a respeito de Obá e Ansan, eles eram o contrário um de outro, mas com a mesma ligação. Interessante que no dia 27 de setembro, as igrejas e também as casas de religião afro costumam comemorar esses santos gêmeos com bandeirolas, com alegria, porque, na verdade, eles ficaram idealizados como crianças. Eles ficaram idealizados como crianças. Então, as igrejas, hoje, no dia 27, em muitas casas de religião, fazem a festa a Cosme e Damião, que também são considerados no candomblé, certo? Ou na nação aqui. E na nação, como nós conhecida também, como bedes. Que são os gêmeos amigos das crianças. Exatamente. Aliás, muito festeiros. Até porque a cor dos Cosmes são essa cor da toalha, essa cor... Todo coloridinho. Todo colorido, que seria esta aqui também. A cor da alegria, né? A cor da felicidade, né? A cor da fartura, né, Viviane? Da fartura, da alegria, do empenho, de tudo. Da Cosme, agitação. Então, da agitação. Portanto, exatamente. Qualquer pedido que feito a Cosme e Damião seria uma coisa de alegria, de pressa também, né? Mas muitos pedidos a Cosme e Damião também foram feitos em relação a crianças com problemas de saúde e foram atendidos, Viviane. É verdade. Eu tenho, por exemplo, o meu neto que teve problemas de saúde, ele foi... o meu Cosme fez uma corrente, não só o meu Cosme, mas uma série de trabalhos que nós fizemos dentro da religião, e graças a Deus a enfermidade que ele tinha, me enche um pouco... as lágrimas me vêm ao rosto, mas vou segurar aqui, e graças a Deus a enfermidade que ele tinha se foi. Não tem mais. Então isso para nós é uma coisa assim, Cosme para mim, tem gente que diz assim, Cosme vem para fazer bagunça. Não, Cosme para mim são entidades que eles vêm trazer muita paz, sabe, muito carinho aos nossos filhos, muito crescimento aos nossos filhos. Os nossos Bede são crianças que nos trazem fartura, que cuidam das senhoras grávidas, que fazem aquelas crianças, até questão de segurança, muitas vezes vierem fazer segurança para as crianças, as mães voltavam e diziam, pai Mário, mas o meu filho está aqui, é impossível, brinca para tudo que é lado. Mas o que tu quer? Alegria, né? Pior se estivesse no fundo de uma cama doente. Saúde do teu filho. Então essa coisa do Cosme, essa coisa de Damião, sabe, essa coisa do nosso Cosme beijo. significa o enfeitado e Damião o popular. O popular. Cosme, Damião. Damião. Falando em Damião, um abraço ao Damião, goleador do Internacional. Pronto, tinha que estragar a conversa. O popular. Padroeiro dos farmacêuticos, faculdade de medicina, de barbeiros e cabeleireiros. Isso eu não sabia. Protege orfanatos, óbvio, né, gente? Creches, doceiras, filhos em casa. Filhos que ainda ficam em casa. Eles podem ter 24, 30 anos e estão em casa, são ainda cuidados por Cosme e Damião. Também protege contra a hérnia e contra as pestes. Talvez pelo tempo, né? Pelo tempo. Emblema, frascos de remédio, folhas de palmeira e caixas de unguento. Serão símbolos. São símbolos para ele. Posso ensinar um patuazinho para a criança? Vai lá. Aliás, não é nem que um bandeiro, um bandista. Um bandista. Vai lá, assim, ó. Sapatinho Hoje do o programa seu nenê. É do pai Mário. Não, o programa é nosso. Sapatinho do nenê, certo? Aquele primeiro sapatinho, o de tricôzinho, tá, da criança. Se faz Tem um até patuá, papete agora. até papetezinho. O primeiro sapatinho que ele tiver, certo? Tu pega, enche aquele sapatinho de bala, ok? E amarra e leva numa pracinha, certo? Sem vela, gente, nós já conversamos com isso. E entrega para Cosme e Damião, cuidar do teu filho, certo? Com certeza ele vai ser muito bem cuidado em toda a infância dele. E hoje tem sessão de Umbanda? Tem, hoje dia 27 nós temos sessão de caboclo. Caboclo. Caboclo.
Não sei como é que vai terminar depois, né? Os Cosme... Qual o horário, Pai Mário? 20h30. 20 horas e 30 minutos. Até as 22 horas, 23 horas, mais tardar. Então, hoje tem sessão de caboclo na Casa de Iansã, Rua Gávea 113. Dá uma ligadinha deixando o seu nome para a gente poder ter esse controle e esse carinho de receber você. 3084-3434. Muita gente estava pedindo a sessão, então hoje tem sessão de caboclo. Estamos retornando. Na Casa de Iansã, 3084-3434, às 20h30. Bom, TV Urbana tem chamada agora dos seus comerciais. Intervalo comercial, já voltamos. Nós vamos e já voltamos. Já voltamos. Depois dos comerciais da TV Urbana, vamos voltar aqui ao nosso assunto. Hoje já falamos que temos um bando na Casa de Iansã, Rua Gávea 113, mas também vamos falar das necessidades das pessoas. Você que quer conhecer a Casa de Iansã, você pode acessar o site. Nosso site, vivianedeiansã.com.br. Dentro do site, vou mostrar para vocês até aqui na tela, dentro do site você vai ter informações, religião, dicas e simpatias. Vamos colocar lá nas dicas e simpatias a simpatia do sapatinho, tá? Face, diário de bordo, matérias, reprise dos programas. E ainda, para quem quiser saber mais, tem aqui, ó. Deixe seu recado que entra pra gente aqui e que muitas vezes nós vamos auxiliar. Hoje, Pai Mário, no jogo de búzios, vai começar já dando algumas orientações do pessoal que está pedindo. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Não é Pepsi, mas pode ser. Estamos falando diretamente do site que entrou para cá. Pai Mário, boa tarde. Adorei sua explicação sobre Cosme, pois ninguém entra nesse assunto, nem na TV, nem nos terreiros. O pessoal fica assim, meio esquerdo, sabe? Ui. Quando falam de Cosme, muita gente corre. É. Muita gente, vai ter sessão de Cosme. Por que será? Mas é um... Mas é importante a informação, né? Exatamente. É até porque a gente entrou muito na história, nos fundamentos. Adoro Esse é o objetivo do programa, informação. Depois eu tenho atualidades também dentro da religião. Pai Mário, tem um filho de 16 anos que não amadurece. Passa todo o tempo brincando, brinca na sala de aula, brinca em casa, brinca na rua. Ele parece que não vai crescer nunca. Me preocupo porque não leva a sério estudos, não leva a sério as pessoas, não leva a sério nada na vida. O que vai ser do meu filho? O nome dele é Rogério. Então, quando falou de Cosme, acho que ela identificou essa alegria. Ele tem muita alegria de ver, mas é tanta alegria que ele não leva nada a sério. E a preocupação dela é quando que ele vai amadurecer. Olha, Viviane, ele amadurece, ok? Lá pelos 21, 22 anos, certo? Ele tem um espírito jovial junto com ele. Ele é uma criança em corpo de adulto, certo? E esse amadurecimento dele. Questão do estudo. O que ela se preocupa, que ele é profissional. Na questão do estudo, até ela deveria fazer um acompanhamento psiquiátrico com ele, analista. Pedagogo, mas com análise também, certo? Porque ele é um hiperativo de fato, ok? Não sou psiquiatra aqui para estar dando esse tipo de... De repente uma psicopedagoga já ajudaria. Exatamente. Um ebiatra. Para acompanhar a adolescência, é que já está ali com uma idadezinha meio avançada. Mas assim, ele vai precisar muito, Viviane. E o fato dele não crescer, gente, nós somos eternas crianças. Pô, não tem coisa melhor do que tu brincar, jogar bolita com teu filho, cara. Como diz o meu filho, ô pai, jogar bolita no carpete não dá, vamos pra rua jogar, né? Então isso é ótimo, vamos brincar com suas crianças. Cosme, Damião, sabedoria. Consultas com o Pai Mário, 3084-3434. 3084-3434. Ele que atende na Casa de Iansã, que você já conhece aí, na Rua Gávea 113. Outro pedido de orientação que você pode conhecer um pouco mais que a gente traz aqui no programa, mas aqui é só um drops. Quer saber mesmo da sua vida? Quer saber o que está acontecendo na sua vida? O que está impedindo você de ser feliz? Já liga e já agenda, faz a consulta de búzios ou cartas. 3084-3434. Aqui, Pai Mário, esse teu coisinha aqui toda hora fecha, né? Pai Mário,
meu marido se aposentou há pouco tempo. Desde que ele recebeu a aposentadoria, passa todo o tempo no quarto, deitado, sem motivação para nada. Foi o que nós falamos ali da terceira idade, viu? Exatamente. Parece que o mundo acabou. Ele está tão fechado no quarto que até mesmo os netos, quando chegam, já vão direto para o quarto, pois sabem que ele está lá. Quer dizer, ninguém duvida que ele não está lá, né? Já sabe que está lá. Gostaria de saber o seguinte, meu marido está depressivo paramédico ou ele está realmente, olha só a pergunta, com com algum acompanhamento, pois já tivemos problemas de feitiçaria de um sócio da empresa dele. Vamos lá. Quer dizer, ele tinha empresa, teve problema de feitiçaria de um sócio, aí agora que ele se aposentou, provavelmente não é mais sócio daquela empresa. Afinal, o que aconteceu com este homem? Agora até eu fiquei curiosa. Ela já sabe, pelo visto já tratou no passado, mas tem medo que tudo aconteça novamente. Olha, Viviane, de fato, existe feitiçaria em cima. Primeiro, porque ele é uma pessoa extremamente ativa e sempre foi ativo. É o que ela está estranhando. Ele sempre foi uma pessoa muito ativa, sempre buscou muito o seu trabalho, certo? E ele tem uma proteção de Ogum junto com ele. Ogum e Yansan respondendo muito por ele. Mas ele está em uma depressão pela aposentadoria, certo? E também tem feitiço. Feitiço em que ponto? Porque ele não sai de casa. A aposentadoria dele, ele fez vários planos. Ele podia se aposentar, como ele foi empresário no passado, ele poderia continuar trabalhando. Sim, exatamente. Ele tem que voltar à atividade, ele tem que voltar a ser ativo e produtivo, porque normalmente aquele que se aposenta, ele entra em depressão porque ele acha que ele não está mais produzindo, que ele se tornou um inválido. Ele até passou mais tempo para se aposentar por esse motivo. Aposentar não é sinal que tu está inválido, não é sinal que tu não precisa mais trabalhar. Até porque tu tem que te exercitar a tua mente, exercitar os teus caminhos. E no caso dele, Viviane, ele está sim com feitiço, mas ele vai ter que cuidar muito. Ele vai ter que cuidar muito porque ele está se colocando numa posição de depressão muito grande. E aqui a gente está vendo aqui que várias pessoas às vezes perguntam e estão muitas vezes querendo saber mais sobre o que está acontecendo, mas a gente também fica preocupado até que ponto as pessoas conseguem identificar. Então, quando as pessoas não conseguem identificar o que está realmente acontecendo, aí está a orientação, né? Vai consultar o búzio, vai consultar as cartas, 3084-3434, 3084-3434, agenda com tranquilidade. Qual o horário? Das 10 às 21 horas, ok? Para agendamento, gente, assim, ó, das 10 até as 20 horas. Após as 20 horas não tem mais agendamento. Nós agendamos trabalhos até as 21 horas, mas para ligação até as 20. Até eu gostaria de mandar um beijo, Viviane, para uma filha que eu tenho, a Anitta, que ela tem uma casa de repouso. É a casa da vovó Anitta. Beijão, Anitta. Saudade de ti. Que hoje é o dia propício. E hoje é o dia propício. Vem a lembrança agora dela aqui. Quer agendar a consulta também com a mãe Viviane de Yansan, certo? 3084-3434, de segunda a sábado, das 14 às 16 horas, das 14 às 18 horas para agendar a consulta, e o atendimento dela é das 14 às 20 horas. Tá estendendo a 20, 21. Vamos lá. A agenda está ficando difícil, gente. E não esquecendo de um detalhe também que eu esqueci de informar ontem. Até o dia 15 de outubro, todas as consultas agendadas, será dado um patuá, que é uma segurança do Pai Oxalá, que é o mês de aniversário do Pai Oxalá, então está sendo dada a segurança do Pai Oxalá. Tá aí, ó, boa dica, né? 3084-3434, 3084-3434. E agora eu tenho aqui atualidade aí, André. Capacitação de lideranças e fortalecimento institucional junto às comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil. A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, instituída com base no disposto no artigo 1 da Lei 10.678 de 2003, novinha, né? Com sede e foro em Brasília, torna público o edital, que realizará a seleção de propostas, daí vocês aí que são das federações, né?
de instituições privadas sem fins lucrativos, cujo projeto tenha como objetivo a capacitação de lideranças, aí pais de santo, e fortalecimento junto às comunidades tradicionais de matriz africana, em conformidade com os critérios dispostos nos decretos seguidos, né? Não esqueça, isso é a forma de reconhecer a religião como instituição e as casas de religião. São editais federais. Olha. São reconhecimentos, é importante. Isso é muito importante. Então, está aí várias federações que podem lançar esses projetos e trazer aqui para o Rio Grande do Sul. Não conhecia esse projeto, Viviane. O edital é novo. Quer saber mais informações? Você pode entrar no site do Bom Axé. Bom Axé. www.bomaxé.com.br. Grande Axé. Grande Axé? Grande Axé, não é Bom Axé, desculpa, é Grande Axé. Pai Mário, estávamos falando dos preto velhos, né? Quem são os preto velhos dentro da Umbanda e dentro da vida do religioso? Viviane, quem são os preto velhos? Há muita contradição. Até eu tive algumas críticas na última vez que eu falei sobre os preto velhos e volto a dizer, cada um tem Aliás, a sua feitura. Um minutinho, eu tenho até uma homenagem para ti e antes de tu falar, vai André, tu tem aí, só para a gente inspirar aqui a todos os umbandistas, uma homenagem aos umbandistas, aquele que eu te pedi com 012, André, põe, traz retorno pra gente, não tão alto, tá Andrezinho? Mostra pra gente. Que é uma homenagem aos caboclos, né? Bonita homenagem. Olha. Salve a folha da macaia, Umbanda, vamos saudar. Salve a folha da macaia, Integração. vamos saudar. A cultura popular, né? Caboclo. Na raiz da ouro. Hoje o Dezinho tá lá no Master, deve estar faceiro. São os caboclos da cultura brasileira, os indígenas, né? Essa imagem tu tem. Tem. 7 flechas, não, 7 pedreiras. Eu sei uma coisa, mas... Lembra muito o caboclo do Pai Cleon, 7 flechas. Criador da Umbanda, o caboclo 7 flechas. Pode voltar pra mim, André? Olha que lindo. Pode voltar pra mim, André. Então essa homenagem que eu fiz aos caboclos, até porque eu não sou de Umbanda, né, gente? Mas o Pai Mário já é de Umbanda há quanto tempo? Olha, Viviane, desde que eu me conheço por gente. Desde que eu me conheço por gente é bom. Desde que eu me conheço por gente. A minha família, totalmente umbandista e batuqueira, né? Como a gente diz, a família de um culto afro muito forte, certo? Mas uma Umbanda sempre, sempre. Nós somos umbandistas, eu sou umbandista, estou com 44 anos. É 44? É, a própria idade eu esqueço, né? Mas eu sou umbandista desde que nasci. Fui seguro por um preto velho, como eu já contei essa história outras vezes. O preto velho me ajudou a voltar à vida, como eu digo. Então, para mim, eles são seres iluminados, seres que nos trazem toda a sabedoria, nos trazem todo o carinho. Eu trabalho com o pai Joaquim, fui seguro por um pai Chico, pai Francisco de Angola também, né? E este aqui é o pai Salvador, um preto velho que traz muita, muita alegria e sabedoria. Todas as pembas, todas as mandingas que eles trazem junto com eles são mandingas que trazem a tranquilidade e a quebra de feitiçaria, Viviane. Até um ditado que eu gosto muito, que é de preto velho, que até tu cita que eu falo muito nele, quem não pode com a mandinga não carrega patuá. Não carrega patuá, né? Porque, olha, para carregar um patuá de preto velho, tu tem que ser mandingueiro, tu tem que saber o que é uma mandinga, tu tem que saber que a mandinga ela é feita para trazer a paz e a tranquilidade. E o preto velho nos traz isso. O preto velho, até foi essa uma das divergências, como eu disse, Caboclo Sete Flecha foi o primeiro caboclo assim dito no Brasil, certo? Não lembro a época exata, que chegou num preto para nos trazer o princípio da Umbanda, nos trazer a raiz da Umbanda e o ensinamento da Umbanda. Mas quem carregou toda a nossa fé do culto afro, quem carregou toda a sabedoria do nosso culto afro, foram os pretos.
foram os negros, muitos que ficaram. Você está falando de uma cultura africana, mas ali nós estamos falando dos caboclos e apareceu toda a cultura indígena. Sim, Viviane, o que acontece é assim, cada localidade, cada país, eles têm os seus espíritos das suas florestas, seus espíritos dos seus rios, aqueles que é a pagelança, aqueles pajé, certo? Que trouxeram a informação dos deuses com as ervas para a cura. Então esses são os caboclos que ficaram no nosso país. Então daqui do Rio Grande do Sul até do Iapoque ao Chuí, como se diz, são várias qualidades de caboclos, vários tipos de caboclos e vários tipos de sabedoria. Não é? E os nossos caboclos brasileiros são assim. Então, caboclo para nós que fala em Tupinambá, que pouco se vê hoje dentro dos terreiros, né? São caboclo totalmente brasileiro. A nossa Umbanda é totalmente brasileira. Diferente da cultura africana, mas os nossos negros foram os primeiros, porque eles tinham uma sabedoria do espiritismo. Por quê? Por causa dos nossos orixás. E aí depois eu vou entrar nessa questão dos orixás, dos famosos cabeça grande. Cabeça grande. Daqui a pouquinho eu já venho com isso. Mas agora que a TV Urbana está me chamando, estão me chamando, né? Estão me chamando. Me chamando para falar dos seus patrocinadores. Eu vou, mas já volto. Tá aí, voltamos tranquilamente. Agora falar um pouquinho de orixá. Segura a tua Umbanda que eu venho com a nação, tá bom? Agora é tudo com ela. Passo a bola para ela. Hoje, que é dia do idoso, né, vamos falar também dos orixás que nós conversamos como cabeça grande, né? Os nossos grandes mentores, orixás que chamamos de pais e mães, né? São os orixás que são até os mais conhecidos, não os mais cultuados, mas os mais conhecidos na cultura. Os mais populares. Os mais populares. A grande mãe Iemanjá, vou mostrar um pouquinho das nossas gravuras, né? A mãe Iemanjá, aqui nós temos alguns dos nossos orixás, mas eu gostei muito, até agradeço o Leo Chassi por ter postado isso. Tudo é incerto neste mundo hediondo, nossa, mas não o amor de uma mãe. Falando desses orixás, que normalmente são pais e mães. Segue para mim. Essa aqui é uma oferenda ao Oxum, que traz doçura, aliás, de uma grande orixá aqui do Rio Grande do Sul, tá? Aliás, já foi minha sobrinha de santo, foi bem legal. Então, depois eu digo o nome dela. Volta um pouquinho dela. Que representa a doçura, que representa a prosperidade de Oxum, que é uma das orixás, mãe maternal, muitas vezes considerada senhora. Agora pode ir, Dé. E aqui os orixás, aqui os primeiros orixás, que são considerados aqui os idosos, mas também o respeito a patriarcais e matriarcais. Oxalá, Oxum e Iemanjá. Então, nesse dia que a gente está falando dos idosos e falando das crianças, nada melhor que falar de Oxum, Iemanjá e Oxalá, que cuidam dos verdes, que cuidam das crianças, né, Pai Mário? Exatamente. Os três são três orixás que são aqueles que deram o princípio a tudo, né? Que são o patriarcal e matriarcal. Cuida dos Bede, normalmente Oxum. Exatamente. Né? Oxum de Bede, Xangô de Bede, ligada à maternidade, à proteção. Falando disso, eu recebi aqui, dentro da página, vivianediança.com.br, e eu recebi aqui uma cartinha que fala muitas vezes sobre esse assunto de Oxum. Olha só. Viviane, estou com bastante dificuldade na área da gravidez. Veja bem, já engravidei 3 vezes e perdi as 3 vezes. Fui jogar em outra casa, o que é totalmente comum. Não nos ofende, né, Pai Mário? Muito pelo contrário. Pelo contrário, é interessante quando vai jogar em várias casas conceituadas e elas realmente repetem a mesma coisa, chegam lá e confirmam com a gente. Exatamente. Então, ela diz que já me disseram que sou filha de Oxum, por isso não consigo manter as gravidez. Poderia perguntar a você se na minha próxima gravidez eu terei sucesso? Estou fazendo tratamento de inseminação.
Eu vou jogar nas cartas, mas também podemos jogar no búzio essa situação. Vamos ver aqui. Olha só, a carta do encanto, né? Realmente tu tem condições de manter essa quarta gravidez, no caso. Mas vejo dificuldade tua de evolução do feto. Quer dizer, ela engravida, mas a evolução do feto é difícil. Por isso que nessas situações, Bedes pela nação ou Cosme pela Umbanda podem ser protetores nessa situação. Por isso que é importante tu consultar o jogo de búzios ou o jogo de cartas para saber de que maneira esses orixás, aqui no caso Bede, porque está tratando da criança, né? Sim. Já que ela se diz filha de Oxum. Não posso dizer se ela é ou não, porque eu estou jogando carta, né? Bede ou Cosme vai influenciar nessa criação, nessa evolução do feto, porque o problema dela aqui não é a gravidez, é a evolução. Quer confirmar do búzio? Quero dar uma olhadinha aqui, Viviane. Se não te importa. Claro que não. Viviane, assim, ó, os Bedes, de fato, os dois chamando por ela, certo? E pedindo porque ela faça uma segurança na próxima gravidez, mas ela vai ter que ter uma segurança também com Yansan, certo? Por causa da fertilidade e com Oxum pelo útero dela. Que ela tem algum problema também de útero infantil que não está segurando esta gravidez. Essa questão de útero infantil é um outro detalhe. Complicado. Vamos deixar mais para o médico isso. Né? Exatamente. Vamos deixar outra mais cartinha que eu recebi aqui, que também você que quer consultar, já vou avisando, 3084-3434 é o número que você vai agendar as consultas comigo, essa pessoa que vos fala, Viviane de Yansan, ou com o Pai Mário de Oxalá, sempre com hora marcada. Quando você consulta, lá, aqui a gente só dá um drops. Exatamente. Eu tiro uma cartinha, duas, às vezes três, quando o caso é mais complicado. Mas, quando a gente consulta na Casa de Yansan, as consultas são marcadas de hora em hora. Então, lá eu faço a abertura de todas as cartas, Pai Mário também consulta de hora em hora, e você tem toda a tranquilidade. 3084-3434. Aqui o pedido de orientação é um pouco diferente. Olha só. Mãe Viviane, já me chama de mãe, já tenho até medo, né? Tenho 3 filhos, um de cada pai. Sei que posso parecer uma pessoa leviana, mas não é verdade. É que não dou certo com nenhum. No momento que engravidam, eles vão embora. Poxa vida, né? Qual será o problema? É mais fácil ela não engravidar mais, né? Não arruma mais gravidez. A minha pergunta é a seguinte, sou bem objetiva. Tenho algum problema com a gravidez ou tenho algum problema com os meus maridos? Não posso saber se tenho alguma dificuldade em relação ao afetivo, ao amoroso ou aos filhos, pois já estou no 3º. Não quero ter o 4º e perder o marido. Ops. Eu acho que ela tem aquela questão de... O medo, né? De medo. Na verdade, quando ela é engravida, ela fica muito masculina. Ela perde o encanto feminino. E aí o que acontece? Mulher macho ninguém quer, né? Mulher macho, sim senhora, não dá, né? Então assim, ó, mesmo ela grávida, ela passa uma energia masculina. E aí acontece, o homem não vê, mesmo que ela esteja grávida, não vê nela a mulher com quem ele se relacionou. E aí eles vão embora. Todos fogem dela. Todos fogem dela. Então, na verdade, por mais que ela esteja grávida, olha aqui, eles não conseguem ver a energia de Oxum. O bom dela, na situação dela, era equilibrar a energia de Oxum, senhora, a energia de Dokô, de repente, né, Pai Mário? Pode ser. A ancestralidade, para que ela pudesse ter esse equilíbrio, mesmo tendo a gravidez. E ali aparece que, de repente, ela tem o 4º filho, sim. Aí o 4º marido vai embora. Não, minha querida, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. A Dokô é uma Oxum que pode te cuidar muito aí nessa tua situação. Aí liga lá, 3084-3434, certo? E vamos agendar uma consulta lá. Um detalhezinho, gente. Toda consulta, ela deve ser agendada. Nós passamos o endereço da casa, que é Gávea, número 113, bairro Ipanema, passando a rótula da Igreja Nossa Senhora Aparecida, primeira rua à direita.
E pela beira do rio, vindo pelo calçadão de Ipanema, a quarta rua à esquerda, uma antes da estátua da Mãe Oxum, ok? Só que assim, ó, não vão sem ter horário marcado, não porque tem como atender. Não vai ser atendido. Se não estiver o seu nome na nossa agenda, não vai ser atendido. Se for algum caso de emergência, ligue antes de qualquer forma, porque Isso senão mesmo. não serão atendidos. 3084-3434. Agora tem outro convite aqui, mais um de atualidades, André. A União Afro-Umbandista Rio-Grandense, lá da tua área, lá de Viamão, ó, realiza no dia 30 de setembro, segunda-feira, o segundo concurso OAB Afro-Umbandista no Ginásio de Esportes e Cultura de Viamão. Então tá aí o convite, ó, da realização União Afro-Umbandista Rio-Grandense, data do evento 30 de setembro, ali no bairro Tarumã, né? No bairro Tarumã, Jorge Xangô, Jairzinho do Bará. E a Lorixá Iracema de Ogum. Iracema de Ogum. Então tá aí o convite do concurso de Alabês. Informações, na verdade, você já sabe que é com a União Afro-Umbandista Rio-Grandense. Maiores informações no site do Grande Axé. www.grandeaxé.com.br. Então tá aí. Nosso... E tinha mais uma informação também do encontro, da caminhada. Da caminhada, da Flowers, né? Da Flowers. Caminhada em homenagem a Xangô. Nessa nós vamos, né? Não, essa nós vamos. Programação ali nós temos, concentração a partir das 14h30 na sede da Flowers, na rua Fernando Abbott, 159, em Canoas. Depois sai às 15 horas e faz toda a procissão. A chegada prevista às 16h30 e uma cerimônia religiosa com toque em homenagem a Xangô. Contatos @flowers.com.br. Quem quiser mais informações, 3472-3500. Caminhada em homenagem a Xangô, dia 30 de setembro de 2012, encerrando o mês de 2012. Encerrando o mês de setembro. Mês de 2012 não, mês de setembro. Saudando o orixá Xangô. Muito legal. Entrando no mês das crianças e no mês de Oxum. De Oxum. É verdade. Continuando o nosso movimento aqui, Pai Mário, temos mais perguntas ao Pai Mário de Oxalá. Vamos lá. Pessoal, acessa pelo site vivianediança.com.br. Ali você tem todas as informações que você busca da nossa casa, endereço, telefone, religião, fotos. Fotos, todas as fotos. Até você tem que duplicar as fotos da sua obrigação, colocar lá na página. Sim, tem, Viviane, mas está um grande problema de tempo. Não estou conseguindo, até peço desculpa a todos, não estou conseguindo chegar até o computador para fazer as atualizações. Mas teu Face, tu tá sempre lá pendurado. Não, também, faz tempo também. Mário de Oxalá, vai lá. Mário de Oxalá, meu Face está lá aberto, certo? Participem. E eu vou deixar o telefone, então, para vocês terem contato com o Pai Mário. 3084-3434 e o Face Mário de Oxalá. Agora eu tô falando de crianças, né? Filho do Luciano Huck, nasceu a menina. Nasceu? Nasceu essa semana. Poxa. Tá aí sobre a proteção de Oxum e Xangô. De Xangô e Oxum. Xangô e Oxum, Oxum e Xangô. Oxum e Xangô. E assim nós Pai vamos. Mário, qual a força... Já tá lá, o pessoal agora acessou o site, tá milhão aqui. Vamos lá. Qual a força de Xangô e no que ele pode nos ajudar? Agora vamos lá. Poxa vamos vida, lá, o programa está correndo, vamos lá. O Xangô, ele é um orixá da justiça, como nós já conversamos em outras vezes. Ele é um orixá que ele cuida muito dos estudos, cuida muito da justiça, pessoas, advogados, juízes, desembargadores. Ele é um orixá que ele nos traz a força da sabedoria e da justiça literalmente, certo? A sua balança, ela pesa da forma tudo aquilo que tu faz de bom contra tudo aquilo que tu fez de ruim. Então ela tem que pender sempre para um lado e sempre para o lado bom. Xangô é o orixá da justiça. Dono temos mais aqui. Dos trovão. Dos trovões, porque os raios é de mamãe. A raiz é da Yansan e os trovões são de Xangô. Aí a união, hein? Sabe que outro dia, a semana passada, naquela tempestade, eu estava lá na sacada, eu adoro tempestade com raios e trovão. Desde pequeno, sempre gostei. Aqui eu tenho vários pedidos. Ô, Mário. Fala, Viviane. Ô, Mário. Fala, Viviane. Tem Umbanda hoje? Tem Umbanda hoje, a partir das 8h30, das 20h30. Na casa de Yansan, Rua Gávea, 113,
em Ipanema. Só tem que dar uma ligadinha só Deixar seu nome. É logo, né? Exatamente. Gravidez aqui, a Ana. Olá, Viviane Mário, assisto diariamente seu programa Vive na TV. A minha pergunta é bastante séria. Ops. Há 3 anos fiz tratamento para engravidar, reprodução assistida. Ok. E não deu certo. Gostaria de saber se futuramente, logo, terei outra chance de ser mãe biológica, com tratamento ou naturalmente. Vou fazer 46 anos logo. É uma questão que me angustia muito. Já estou até com o início de síndrome do pânico. Ah, me chame de Natália. Agora é tarde. Agora é tarde. Viviane, ela tem uma gravidez de risco. Ela vai engravidar de fato novamente, mas ela tem uma gravidez de risco. Ela vai ter que fazer algumas seguranças religiosas e um tratamento muito grande médico para manter esta gravidez. Ela corre riscos. Agora eu tenho aqui, ó, outra pergunta aqui da Claudinha. Estou num caos espiritual e sem homem para casar. Ela dá uma risadinha aqui. Foi uma pergunta que teve no programa. Brincadeira. Gostaria de saber se dia 27, quinta-feira, tem sessão para os pretos. Tem um palheiro para dar para eles. Hoje? Preto hoje não. Hoje vai ser só os caboclos. Mas ela pode levar o palheiro? Sim. Essa é a Claudinha. É a Claudinha, né? Tua filha nova. A Claudinha é tua filha nova. É verdade. É sensacional, a Claudinha é ótima. Essa da confusão espiritual foi uma coisa... Caos. Deu caos espiritual, deu pano pra manga. Então estão pedindo assim, que horas vai ser a caminhada da Fowers? Tá ali no convite. Tá Mostra o convite de novo aí pra mim. Dá pra puxar, André, de novo, por favor? Pois que eu não lembro o horário mesmo. Aí, vamos ver ali. Dia 30, hoje, gente, sem óculos é difícil. Concentração a partir das 14h30, certo? E o começo da caminhada... Desculpa, não enxerguei. Não, mas aqui está 14h30 na sede da Fabris. Pronto. Isso. Olá, Viane, gostaria de ver com o pai Mário. Falaste alguma coisa sobre o lado esquerdo do abdômen, uma dor? Ainda não chegamos nessa parte, né? Não. Ela pede búzios sobre a saúde, tá? Fiz vários exames e nada. Parece... O que pode ser? Eu tenho do lado esquerdo do abdômen uma dor. O que pode ser? É a Marli. Não vou terminar o programa sem fazer essa pergunta, porque é uma questão de saúde. Eu quero ter tranquilidade de terminar o programa preocupado. Olha, Marli, vamos ao médico. O problema medicina? É médico. Medicina. Então Okay? vai lá, procura um médico, então um gastro, de repente. Isso. Pesquisa mais. Consultas com o pai Mário de Oxalá, 3084-3434. Consultas com mãe Viviane Dinhaçã, fone 3084-3434. O programa está terminando, mas eu quero terminar o programa, já que tem sessão hoje. Só um detalhe, desculpa te interromper, o programa de amanhã é reprise, tá? Amanhã é reprise? Vai ser o melhor da semana. Melhor da semana, então na sexta-feira. Beijo no coração, segunda-feira eu volto ao vivo. E a minha homenagem hoje, então, a todos os umbandistas, já que é dia de Cosme, segundo o pai Mário, né? Todos os umbandistas que estão pelo Brasil afora. E a você, pai Mário, umbandista de raiz e coração. André, coloca pra gente. Até segunda-feira. Boa tarde. Para caboclo passar.